Leoninos, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu desejo que vocês estejam bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva voltada para o coletivo do signo de Leão, para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Descendente, casa 5 forte no seu mapa ou qualquer outro posicionamento que você considerar importante. Como é uma leitura para o coletivo, ela não vai falar com todos, por isso eu peço que você tenha sabedoria para escutar a mensagem e se de alguma forma não falar com você, você pode ficar à vontade para assistir os outros signos fortes do seu mapa. Mas se te ajudar, eu peço aí sua contribuição, podendo curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Então vamos lá, vamos iniciar. Deixa eu só ajustar aqui. Prontinho. Vamos iniciar com Leão. Vamos ver aqui qual a mensagem que nós temos para o coletivo do signo de Leão. Mensagem para Leão, por favor. Leão, casa 5. Joana Dark, que caiu para Gêmeos também. Leão, por favor. Muitas, mas eu vou abrir, eu vou pegar essa. Mercúrio. Comunicação aberta. Leão. Rada. É assim que fala? Eu acho que é. Soul Flame. Flame? Redescubra uma parte perdida do seu ser. Experiencie relações mais harmoniosas e curativas. Leão, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. E no fundo nós temos Elmória, que também saiu no fundo para Gêmeos, eu acho. Leão. Um grupo de leoninos agora decidiu falar alguma coisa que estava aqui, agora você decidiu colocar para fora. E essa questão específica que você está colocando para fora, esse falar, isso pode ser, por exemplo, na sua dinâmica familiar, alguma coisa que você guardou muito para si, agora você decide expor. Ou, por exemplo, questões emocionais muito profundas do seu ser que até então você guardou muito, agora você decidiu fazer um processo de terapia com o terapeuta para que você possa falar sobre isso. Mas eu sinto uma pessoa que aqui agora decidiu falar. Ela tá falando. E você tá falando a verdade que tem dentro do seu ser. Seja essa verdade uma verdade de fácil aceitação ou não. Mas eu sinto que não. Aqui é uma questão muito difícil que até então você guardou muito. E você poder se abrir para se expressar, para expressar essas questões específicas que até então você reprimiu na sua vida, esse ato de você se abrir e falar a sua verdade, é como se, conforme você vai falando, você vai se redescobrindo e redescobrindo partes do seu ser e até mesmo, não somente redescobrindo, mas é como se você começasse a descobrir partes do seu ser que talvez você nunca teve acesso. E se for um ato de redescobrir, são partes do seu ser que você sente que elas foram perdidas ao longo do caminho. E no ato de você falar, dar voz às emoções, aqui eu sinto uma pessoa que pode estar começando um processo de psicoterapia. Mas pode ser também um aspecto de, por exemplo, alguma emoção que talvez você reprimiu para o seu parceiro ou para sua parceira no relacionamento afetivo, ou para os seus familiares. Mas aqui é uma pessoa que está falando, está falando coisas muito profundas. Mas nesse ato de falar, nesse ato de se expor e de dar voz para essas questões, é como se a sua fala, ela desse voz para suas emoções. É como se você começasse a nomear aquilo que você sente. Quando você começa a fazer isso, você começa a nomear, inclusive, talvez, sintomas que antes
eram provocados por aquilo que era reprimido dentro do seu ser. Ou seja, uma emoção específica que você sempre reprimia, talvez uma raiva, vamos pensar no aspecto da raiva. Você sempre sentiu uma raiva muito grande, você reprimia muito isso dentro de si. E você não tinha com quem falar sobre isso, você nem sabia a raiz dessa raiva. Por não saber a raiz dessa raiva, por não saber identificar os momentos cruciais que ela surgia ao longo do seu dia, por não saber sobre esse sentimento, porque ele estava muito reprimido dentro do seu ser, é como se você fosse trazendo para o seu aspecto, até mesmo do seu corpo físico, talvez, por exemplo, todo dia uma dorzinha de cabeça. Aí você já foi no médico, já fez todos os exames, nunca tem nada. E aí o médico fala, isso é uma questão emocional. Ou seja, essa dorzinha de cabeça, ela virou um sintoma presente no seu corpo físico, mas muito camuflado dessa raiva reprimida. Isso é só um exemplo, ok? Não tô falando que isso acontece com você, eu tô dando um exemplo para você compreender melhor como que essas emoções reprimidas, esses sentimentos, eles vão se manifestando na nossa vida. Ou seja, por exemplo, você se depara com uma pessoa e aí você pensa assim, nossa, já vem aquela versão, sabe? Nossa, parece que eu não gosto, sabe? Aquela coisa assim, não, aquilo não me desce, aquela coisa indigesta, aí vai dando uma gastrite todo dia e você olhando aquela pessoa, tá, ok, mas qual a raiz desse não gostar dessa pessoa? O que tem por trás disso? Porque geralmente um não gostar, ele vem camuflado de alguma coisa que a gente não sabe explicar. Seja o que for, pode ser sim um afeto que eu não quero lidar, seja um afeto positivo, um afeto negativo, pode ser que talvez eu veja naquela pessoa, eu projete nela algo que eu já lidei no passado, enfim. Então você compreende que a partir do momento que você começa a dar voz a esses sentimentos, a essa emoção, a essas coisas específicas que estavam reprimidas no seu ser, você começa até mesmo a se conhecer mais e a compreender isso que você sente. E conforme você vai fazendo isso, você vai começando a se curar. E curar, inclusive, questões do seu próprio ser. E você começasse a abrir portas para relacionamentos mais harmoniosos, mais harmônicos na sua vida. De alguma forma, porque até então pode ser que essas questões específicas que você reprimiu, que estavam guardadas e que não tinham vindo à tona para sua consciência, essas questões, elas provocavam em você aspectos muito desafiadores e muito conturbados que respingavam nos seus relacionamentos interpessoais. E com a presença de Arcanjo Miguel de alguma forma, pode ser que sim, você tenha bastante comunicação com o Arcanjo Miguel, mas é como se ele estivesse aqui falando que ele tem essa mensagem, né, para que você possa confiar nos céus, que você está seguro, os anjos estão ao seu redor e que você possa se render às preocupações e se permitir aos milagres. Então, se de alguma forma você se preocupou muito nesse expressar, nessa questão específica, então, por exemplo, vou dar um exemplo agora, não de um aspecto de coisas que você reprimiu das emoções, mas sem saber, porque muitas vezes a gente vai reprimindo coisas e a gente não tem consciência sobre aquilo. A gente só começa a ter consciência de algumas emoções quando a gente está em um processo de terapia, com um profissional para auxiliar a gente a reconhecer o que é aquilo que está reprimido. Mas muitas vezes a gente reprime algumas emoções tendo consciência delas, ou seja, a gente sabe que a gente sente aquilo, mas a gente não quer sentir isso, então a gente vai reprimir, a gente vai negar e a gente vai fugir de olhar para isso. Agora, se você se identifica com esse outro aspecto da mensagem, é como se agora, então, essa questão específica que você reprimiu e não quis olhar para isso, que foi a sua escolha não olhar, é como se agora você começasse a dar voz para essas questões, de uma comunicação aberta. E essa comunicação aberta, seja em que âmbito for, seja em qual grupo você se encontra, falar é como se tirasse um peso das suas costas e do seu peito, sabe? Porque é como se você começasse a se sentir como uma pessoa vista, reconhecida e sendo quem você é. E para isso, você tem proteção, especialmente a proteção de Arcanjo Miguel. Que você possa, nessa escolha de agora poder falar sobre essas questões que talvez você tenha reprimido,
Se isso até então te trouxe muita preocupação no falar, não sei, você pode adequar isso na sua vida, né? Se falar sobre essa questão específica que você decidiu reprimir trazia preocupação para você, eles estão falando, especialmente aqui a mensagem de Arcanjo Miguel, que você possa confiar, que você tá seguro para falar e para se expressar, que os anjos estão à sua volta e que é importante que você permita que algum milagre aconteça. E esse milagre pode ser, por exemplo, um exemplo, assim, dessa questão de um milagre. Ah, eu sempre reprimi uma questão específica de uma emoção, talvez alguma questão sobre mim, para as pessoas à minha volta. Aí, a partir do momento que eu coloco isso à tona, mas essa questão específica que você reprimiu, pode ser que você reprimiu por medo do julgamento, dos apontamentos, enfim. Aí pode ser que a partir do momento que você decide falar sobre isso, você vê que não tem tanto julgamento assim, tanto apontamento assim, e às vezes era uma questão que estava vindo como um medo muito grande. Isso é uma questão. E aí, obviamente, isso vai curando as suas relações interpessoais. Então é isso, a mensagem inicial para Leão. Às vezes, o próprio ato de reprimir algumas emoções é pelo medo de deixar que elas venham à tona. Porque muitas vezes a gente poder lidar com questões que são muito reprimidas é muito angustiante. E os nossos medos, eles vêm à tona geralmente. Mas é justamente isso que precisa ser olhado. Porque quanto mais você vai reprimindo, negando, fugindo, mais esses medos eles vão sendo alimentados. E obviamente isso vai trazendo um peso muito grande. A desorientação. Eu sinto que aqui, se você tá aí num processo de terapia, né, é como se você estivesse lidando com esse profissional que estivesse te ajudando a organizar e a te orientar mais com relação aos seus próprios pensamentos, às suas emoções. A ilusão, especialmente, talvez se você estava passando por um aspecto de muita confusão mental nos últimos tempos, sabe? Talvez muita confusão mental num aspecto que estava te trazendo, talvez, pensamentos muito ilusórios. Não pensamentos ilusórios, mas medos, sabe? Medos que talvez tivessem sendo muito exagerados. Enfim, é nesse processo de agora poder reorganizar os seus pensamentos, tivesse te ajudando a lidar até mesmo com ilusões que talvez você tenha criado na sua vida. Pode ser. Mas eu sinto que até mesmo o ato de você poder falar sobre isso tá te ajudando a você ser mais realista sobre si próprio e sobre as pessoas que estão à sua volta, porque é como se esse falar estivesse te ajudando a compreender, inclusive, seus relacionamentos interpessoais. E te ajudando a sair de uma ilusão de alguma forma. Porque o ato de falar traz mais clareza. Porque quando a gente fala, a gente dá voz, a gente traz pra matéria alguma coisa que tá muito aqui dentro. Então, a gente materializa essa emoção. No falar, a gente materializa ela. E no materializar ela, é como se você tivesse tirando os aspectos ilusórios que estavam sendo alimentados quando elas estavam aqui dentro, mas muito bagunçadas. Ou aqui dentro, né? Muito bagunçadas e te trazendo desorientação. Te trazendo medo, insegurança, a rivalidade. O ressentimento com a torre. Eu sinto que a partir do momento que você começa a falar e dar voz para isso, a revelação. É como se muitas coisas viessem abaixo sobre o seu próprio ser, especialmente aí num processo de psicoterapia, de terapia com o terapeuta, né? Você vai lidar com coisas a seu respeito que não vai ser fácil. Porque tudo aquilo, quando a gente lida com questões do nosso inconsciente, tudo aquilo que é muito reprimido e muito guardado, a gente muitas vezes precisa admitir pra gente que às vezes que a gente sente raiva, que a gente
sente ressentimento, que a gente sente mágoa, que a gente às vezes não gosta de muitas coisas. Então, lidar com aspectos inconscientes é a gente lidar com aspectos sombrios do nosso ser. Por isso que eles são inconscientes. Mas é justamente o aspecto de vir para sua consciência através da fala que te ajuda a compreender. E aqui tem um ponto muito específico. Quando você começa a falar sobre isso, você começa a compreender por que até então você atraiu muitos relacionamentos para sua vida, de relações interpessoais, mais especificamente com figuras do mesmo sexo que o seu, que se mostraram na sua vida com um aspecto de muita rivalidade e de muito ressentimento. E isso está muito atrelado a uma ferida muito grande que você carrega de rejeição. E podendo curar isso dentro de si, ou seja, podendo curar esse aspecto que você carrega com uma figura feminina ou uma figura masculina na sua vida, né, depende do seu gênero, que você começa a tirar um peso de dentro de si, sabe? E ter essa revelação sobre o seu ser, essas revelações que você está tendo no seu processo, quando você começa a ter essas revelações sobre o seu ser, você começa, de alguma forma, a renascer para a vida, porque você começa a compreender como que é importante poder falar sobre os seus sentimentos. Então, se você não se encontra num processo de terapia, aqui o conselho é que você possa buscar um terapeuta para te auxiliar na sua jornada. Porque justamente esse profissional que vai te ajudar a te trazer uma orientação melhor com relação aos seus pensamentos. Porque muitas vezes pode ser que você enxergue, não somente você atraia para sua vida pessoas nesse aspecto de rivalidade que trazem ressentimento para si, mas pode ser que você enxergue muitas pessoas assim na sua vida, com um aspecto de competição, com um aspecto de rivalidade, especialmente pessoas aqui do mesmo sexo que o seu, do mesmo gênero, né, que o seu. Então, mas isso é um aspecto ilusório e de algum aspecto de desorientação, mas num aspecto de falta de clareza sobre as suas próprias emoções. Por isso a importância do auxílio de um profissional para te ajudar a compreender a raiz dessa questão. Leão. Eita. Muitas. Aqui, eu vou aceitar essa aqui, ó. As de espadas. Que é uma nova ideia. É uma nova ideia. É uma clareza. É a comunicação que vem à tona e dá voz a verdades sobre o seu ser. Um rei de copas. Um 2 de ouros, que aqui tá num aspecto de constrangimento. Muitos. Se você... Aqui nós temos a figura de rei de copas que tá como um homem loiro, mas independe, pode ser uma figura feminina, mas aqui tá num aspecto masculino, mas pode ser uma figura feminina. Se você recentemente teve alguma desavença, algum ressentimento com uma figura e você se sentiu constrangido ou constrangida com essa pessoa, é como se nesse aspecto de terapia, mais especificamente, ou pode ser até mesmo uma autoanálise que você vai fazer sobre as suas próprias emoções também, né? É como se nesse processo você fosse compreender o que está por trás disso.
Papa. Especialmente se esse constrangimento que você passou com outra pessoa pode estar invertido também, você pode adequar o papel aqui, né? Mas se esse constrangimento que você passou ele foi obviamente num aspecto de rivalidade que te ocasionou muito ressentimento e isso afetou o seu campo profissional e material, especialmente se você trabalha aqui. O Papa, ele fala sobre tudo que é tradicional, ele fala sobre empresas, enfim, se essa questão específica envolveu o seu lado profissional, eu sinto que aqui muito relacionado ao seu profissional, mas pegou muito num aspecto, esse constrangimento que você viveu com relação a essa pessoa, ele pegou muito num aspecto da sua moral, dos seus valores, por isso que trouxe tanto constrangimento. Aqui essa mensagem é mais específica. Então vamos lá. Aqui, para essa pessoa que se identificar, foi uma pessoa que passou por algum constrangimento com outra pessoa. Ou seja, você lidou com outra pessoa que talvez que tá nesse aspecto de que te enxerga como uma rivalidade. E essa figura específica, isso obviamente é um aspecto muito ilusório que essa pessoa talvez projetou em você e pode ser que ela estivesse passando por alguma desorientação, por alguma confusão mental. E talvez a fala dela, o que ela falou, o que ela expressou de uma forma muito carregada de um ressentimento para com você, isso afetou a sua vida profissional. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que talvez tenha falado mal do seu serviço, tenha falado mal de você, mas esse falar mal, ele foi muito baseado num aspecto ilusório que essa pessoa estava tendo ao seu respeito. E de uma desorientação, num aspecto, essa desorientação que a carta chama de desorientação, né? Essa desorientação que está sendo trazida aqui é mais num aspecto de uma confusão de pensamentos. Ou seja, se eu não sei o que pensar daquela pessoa, às vezes o medo, a confusão, ela vem à tona e traz à tona aspectos sombrios. Mas a raiz disso é muito provavelmente uma questão de uma rivalidade por parte dessa pessoa para com você. Por isso ocasionou esse constrangimento e esse ressentimento. E se aqui a gente fala com relação à sua vida profissional, pode ser que inclusive você tenha perdido o seu serviço por causa dessa questão específica que aconteceu. Mas muito baseado num aspecto de uma injustiça, porque essa questão específica foi muito mais sobre o outro com relação a você. E como sempre, né? Você pode inverter os papéis. Pode ser que você tenha lidado com alguém de leão, enfim. Você pode inverter os papéis. Por isso, então, a importância, e aí agora pode ser que, inclusive, você esteja compreendendo mais sobre esses aspectos dentro de si. Por isso a importância de estar, né, nesse seu processo de terapia, para que você possa falar sobre isso. Aqui caiu a carta da inocência, se de alguma forma eu vou aceitar, né, apesar de eu não ter pedido ainda. Vamos lá, vamos ver aqui. Pra gente finalizar com o Oráculo de Delfos. Opa. O Despertar, com a carta de Aquário. Agora aqui é mais específico, pode ser que você tenha confiado em alguma pessoa. Aqui, agora numa outra perspectiva, essa mensagem, aqui você confiou em uma pessoa e falou e se abriu de alguma forma, talvez contando a sua história, contando sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, mas essa confiança se deu num aspecto muito ilusório e de muita inocência para com essa pessoa especificamente. E de alguma forma é como se essa pessoa tivesse exposto alguma fragilidade sua e você tivesse sentido muito constrangido de alguma forma.
E agora é como se você tivesse mais nesse aspecto aqui da carta de Aquário, sabe? Com essa dificuldade de poder confiar. Porque é como se quando você enxergou a verdadeira face dessa pessoa, num aspecto disso que ela falou pra você, e ela talvez falou pra uma outra pessoa, mas num aspecto de um constrangimento que ela falou pra outra pessoa, você tivesse se despertado e visto que de fato você não pode ser inocente pra confiar nos outros, especialmente se esse outro que você confiou foi uma pessoa, mas é uma confiança que foi muito baseada num aspecto ilusório. Aqui nós temos a timidez. Aqui pode ser, por exemplo, uma amizade, que talvez, né, pra quem é de Leão, talvez uma amizade que você confiou pra falar algo e essa pessoa contou pra outras pessoas. Agora aqui é mais específico ainda. Aqui é mais específico essa mensagem. Pode ser que você esteja nutrindo um pensamento de que alguma pessoa que você convive conta suas coisas para outras pessoas, mas isso é um aspecto ilusório. Isso não é um aspecto real, é algum aspecto ilusório de alguma confusão mental que você está passando. Ou seja, vamos exemplificar para ficar mais claro. Você tem uma amizade com alguém, e aí você geralmente conta questões pessoais a seu respeito para essa pessoa. Só que, pelo fato de você estar passando por alguma confusão mental, é como se, de alguma forma, você estivesse pensando que essa pessoa fala de você para outras. Mas isso é um aspecto ilusório por causa de alguma confusão mental que você está passando no momento. Isso é só a parte, ok? Agora, no amplo aspecto, eu sinto que é mais uma decepção que você teve ou alguém teve com você, mas por esse aspecto de uma confiança que foi quebrada. E isso envolveu muito a sua vida profissional. Isso envolveu muito a sua vida, afetou muito a sua vida profissional. Bom, Leão, mas pra gente finalizar, a importância da mensagem é que você possa confiar na proteção de Arcanjo Miguel que você tem, a proteção dele para com você, que você possa confiar na sua essência e extrair o aprendizado de que se essa situação passou pela sua vida, é que de fato é importante que você não se abra e não abra sobre a sua vida, talvez a sua história, não tem esse aspecto de confiabilidade para com todos, porque não são todos que vão ter um aspecto que vão acatar essa, talvez, não sei se aqui em algum momento você teve uma inocência para com essa pessoa, enfim. Então, obviamente isso vai demandar de você um processo de cura para que você possa voltar a confiar novamente, mas talvez tenha servido como um aprendizado. Mas aqui é importante que você possa se manter firme e convicto nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, especialmente se aqui é bem específico, para quem ouve um aspecto de constrangimento, por exemplo, se alguém falou da sua vida para outra pessoa, mas te constrangendo de alguma forma e talvez até mesmo falando alguma inverdade ao seu respeito, e isso fez com que te prejudicasse de alguma forma, é importante que você se mantenha firme nos seus valores e convicto em quem você de fato é, porque essas questões que importam ao longo do seu caminho e, obviamente, o seu aprendizado com isso. Bom, é isso. Nós nos vemos. Um grande abraço.